Boa noite, irmãos. Graça e paz. Nós falaremos nesta noite sobre, mais uma vez, falaremos sobre felicidade. Você é feliz? Palavra de Deus, Mateus capítulo 5, 8 e o Salmo 16, versículo 11, nos diz: feliz os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Nós vamos ficar neste versículo e vamos fazer uma oração, para que Deus abençoe esta palavra aqui e que você possa ter a resposta que você está procurando para viver realmente uma vida feliz. Muito obrigado. Então, bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. É o versículo que faz parte do Sermão do Monte, proferido por Jesus. Oremos. Querido Deus e Pai, queremos a Tua bênção através desta palavra que o Espírito Santo tem trabalhado no decorrer da semana no meu coração. Me abençoe para que eu seja usado pelo Teu Santo Espírito para glorificar Jesus, para que a Tua palavra caia em boa terra e o nome de Jesus seja honrado e glorificado. Jesus merece toda adoração, todo louvor, e nós viemos aqui para Te adorar e pedimos que o Senhor nos abençoe a Tua igreja com esta palavra. Oramos assim com perdão de nossos pecados, em nome de Jesus, amém. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. E o Salmo 16, versículo 11: Tu me farás ver os caminhos da vida, na Tua presença há plenitude, há abundância de alegria. Muitas vezes a gente lê esses versículos e passa desapercebido a profundidade dessas palavras. Vou repetir: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. E o Salmo 16, 11 fala: Tu me farás ver os caminhos da vida, na Tua presença, na presença de Deus, há plenitude, há abundância de alegria. Foi o que Jesus disse lá em Mateus capítulo 28, versículo 20. Jesus disse, naquele momento de despedida, os discípulos estavam tristes, estavam contristados. Jesus disse: fiquem em paz, porque eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E quando Jesus falou que Ele estaria conosco até a consumação do século, Ele está falando da sua presença em espírito, porque Ele morreu, ressuscitou, apareceu, e depois, antes de subir, Ele falou: eu estarei com vocês todos os dias até a consumação do século. E essa presença de Jesus é uma presença em espírito. Amados, é muito importante destacar que a palavra grega, lá no Sermão do Monte, para felicidade, é a palavra Macarios. O Neemias, na escola bíblica, aqui de quarta-feira, ele está fazendo uma exposição e nós estamos sendo ricamente abençoados. E ele explicou bem já no início que a principal palavra, Macarios, a receita para a felicidade, a palavra Macarios, significa bem-aventurado, significa uma pessoa abençoada, significa uma pessoa feliz. Mas também é importante destacar que a felicidade que Jesus está falando, isso é importante que a igreja
esteja atenta, porque essa felicidade que Jesus está falando é diferente da felicidade proposta pelo mundo. É totalmente diferente, porque a felicidade do mundo, ela está baseada em um sistema corrompido e perverso, porque as pessoas, elas são e serão valorizadas pelo que elas têm, e não pelo que elas são. A felicidade do mundo, ela se baseia principalmente em 4 pilares: fama. Quantas pessoas estão querendo ter um nome e lutam pelo nome? Fortuna. Quantas pessoas estão em busca da felicidade, mas atrás, e eles acham que tendo fortuna, tendo muita riqueza, muito dinheiro e bens, eles serão felizes. Também um outro pilar é poder. Quantas pessoas querem ser poderosas, né? Poder para mandar, mas mandar nas outras pessoas pela força. Vocês lembram uma frase muito conhecida, né? Quando alguém que se acha muito poderoso, ele fala: você sabe com quem está falando? Você sabe com quem está falando? Né? Muitas vezes pode ser até um policial, uma pessoa de autoridade política, né? Ele pega, ele chega e confronta a pessoa: não, você sabe com quem está falando? Cala sua boca, rapaz, eu tenho poder. Em outras palavras é isso. Então, na verdade isso é autoritarismo, né? Pessoas que querem demonstrar que conseguindo poder para mandar, obterão felicidade. E também um outro pilar bem conhecido: as pessoas estão em busca do prazer, o prazer pelo prazer. Então as pessoas colocam o sexo, e não importa a prática do sexo, se esse sexo é pervertido ou não. Olha, as pessoas falam: olha, eu sei que eu tenho que ser feliz, eu tenho que satisfazer os meus desejos, mesmo que eu tenha que adulterar, mesmo que eu tenha que viver uma vida de prostituição, mesmo que eu tenha que ser uma pessoa viciada em pornografia, mesmo que eu tenha que aprontar com uma criança, praticar pedofilia, não importa, eu tenho que ser feliz, eu tenho que satisfazer os meus desejos, eu tenho que ter prazer, eu tenho que curtir a vida, mesmo que seja de forma errada, o mais importante sou eu. Então as pessoas buscam a felicidade atrás do prazer a todo custo, né? E muitos, não é o sexo, é bebidas e drogas, bebida alcoólica. Então tem pessoas que estão, começa com uma lata de cerveja, vai para 2, 3 e começa. E essas pessoas acabam se tornando alcoólatras em nome da felicidade, em nome do prazer, para satisfazer a sua própria vontade. Isso é que o mundo ensina sobre liberdade, sobre felicidade, viver a vida. Eu vou viver a vida, eu sou dono do meu nariz, eu tenho que curtir a vida, eu tenho que aproveitar o máximo. E é bom a gente até lembrar que Jesus, com aquele homem, né, aquele rico, né, famoso, ele fala: olha, ó minha alma, olha, tem uma boa notícia para te dar, você pode curtir à vontade, porque eu já construí novos celeiros, você tem abundância, nós vamos curtir à vontade, come, bebe e regala-te, curta bastante. Aí Jesus fala: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? A felicidade,
que Jesus está falando, meus queridos irmãos e amigos, ela se baseia em valores, se baseia no caráter que o Espírito Santo quer plantar em nossos corações, nos corações do ser humano. É a felicidade que Jesus nos ensina e que Ele está falando, ela se baseia em valores, valores do reino de Deus, se baseia no caráter que o Espírito Santo quer plantar em nossos corações. E quando a gente vê Paulo falando à igreja da Galácia, ele fala sobre a questão do caráter, e ele fala lá que o fruto do Espírito Santo, a obra do Espírito Santo, e o Espírito Santo veio para glorificar a Cristo, ele veio para nos dar poder, para abençoar as pessoas, e ele fala ali que o fruto do Espírito Santo é amor, o fruto do Espírito Santo é paz, é alegria, é benignidade, é bondade, é longanimidade, é fidelidade, é mansidão, é domínio próprio, é temperança. E é exatamente isso que o Espírito Santo quer fazer em nós, plantar essa semente, esse fruto em nossos corações, para que possamos glorificar a Deus, para que possamos viver uma vida feliz. Meus queridos irmãos, meus amigos, nós veremos nesta mensagem que o melhor da vida é a busca da presença de Deus. Jesus está falando que é feliz aquele que está em paz com Deus. Não há possibilidade de alguém ser feliz, de alguém ser uma pessoa realizada aqui neste mundo, se ela não está em paz com Deus, se ela não tem um relacionamento com Deus, se ela não tem consciência da presença de Deus no mundo, no universo, se ela não tem consciência que um dos atributos de Deus é a onipresença. O melhor da vida é a busca da presença de Deus. E no Sermão do Monte, Jesus está falando que são felizes os limpos de coração. E o que significa ser limpo de coração? Ser limpo de coração, meus queridos, é a busca de santidade. É você colocar como alvo para a sua vida a santificação. E essa santidade é a busca do prazer, da alegria em Deus. Essa busca de um relacionamento íntimo, de você demonstrar que você está apaixonado por Jesus, você está apaixonado pela palavra de Deus, você quer ter esse relacionamento, então você busca, essa busca do prazer, isso é santidade, é a busca do prazer, da alegria em Deus. E essa busca não deve ser por obrigação, e sim por amor. A gente sabe que, por exemplo, num casamento, imagina uma pessoa vai para o casamento, fala, por que você quer casar? Fala para a esposa que casou com ela por obrigação. Aí não dá, né? Se não for por amor, não tem casamento. E Deus também não quer relacionamento com ele, Deus não quer um relacionamento do ser humano com ele por obrigação. Tem que ser por amor, espontâneo. Se você, meu amado, quer realmente ver a Deus e ser uma pessoa feliz, você precisa compreender o que a palavra de Deus está falando, que ela nos diz: Deus me fará ver os caminhos da vida. E Deus tem feito a humanidade ver os caminhos da vida, porque na tua presença, na presença de Deus, há plenitude de alegria. É impossível alguém ter um relacionamento com Deus e não ser uma pessoa feliz. Não existe. Isso é impossível. O autor de Hebreus, capítulo 12, versículo 14, ele fala: segue a paz
com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então precisa você estar em paz com Deus, em paz com o próximo, e percorrer o caminho da santificação, para que você possa ver a Deus, para que você possa ver esse Deus maravilhoso. Meus amados irmãos, meus queridos amigos, é muito importante destacar que sempre houve uma tentativa do ser humano, logo após a queda lá no Jardim do Éden, aquele relacionamento que foi quebrado pela desobediência do homem, e Deus já havia dito antes: olha, existe uma árvore no meio do jardim do conhecimento do bem e do mal. Do bem, do mal, Deus está falando do pecado, e o homem poderia evitar esse conhecimento sem estar preparado, né, do conhecimento do bem e do mal. E quando nós, uma pessoa, por exemplo, quando isso aconteceu lá no Jardim do Éden, o homem tinha um relacionamento com Deus, mas Deus tinha dito: vocês vão passar por uma prova agora, vocês poderão conhecer o bem e o mal, mas vocês poderão dizer não para o mal, para o pecado, porque se vocês quiserem experimentar o mal, o pecado, vocês vão sentir na pele o que é realmente o pecado e as consequências do pecado. E todos nós que somos descendentes de Adão e Eva, temos experimentado na pele as consequências do pecado. A gente vê isso no meio das famílias, a gente consegue ver isso na política, a gente vê isso nas nações, a gente vê como que as consequências do pecado é uma tragédia humanitária. É uma tragédia humanitária que nos atinge a todos, e até a nossa partida aqui, o sofrimento é muito grande. Tem muita gente sofrendo muito, mas muito mesmo, como consequência do pecado que o homem cometeu lá e os seus desdobramentos. Mas, meus queridos, quando nós olhamos para a vida das pessoas e passamos a ver a maneira que elas se comportam e observamos como é que a natureza humana se manifesta na vida em sociedade, nós descobrimos que há as razões diferentes pelas quais pessoas parecem se comportar na vida. Por exemplo, há mais ou menos 90 anos foram desenvolvidas três grandes teorias do comportamento humano, numa tentativa de explicar e de apresentar os problemas e a solução para que o homem encontre o caminho da felicidade. Houve sempre uma tentativa, depois que o homem pecou, uma tentativa de resolver aquele problema que foi cometido lá no Jardim do Éden. Os homens sempre tentaram, né, resolver aquilo com as suas próprias mãos, né? A tentativa de Adão e Eva logo em seguida foram se esconder, tentando resolver o problema sem ter uma conversa com o próprio Deus, de falar: não, eu realmente errei, eu pequei, eu estou arrependido. Não, eles tentaram resolver o problema de outra maneira, sem contar, sem perceber que eles estavam diante de um Deus criador do universo, de todas as coisas. E essas três teorias que eu quero citar para os irmãos e exemplificá-las, tem a teoria do geneticista Pavlov. Ele, preocupado com a vida biológica, ele desenvolveu sua teoria sobre o condicionamento biológico e suas consequências. Um exemplo, esse Pavlov, ele cria que essa era a fonte genética hereditária que causava distúrbios no comportamento humano e que iria afetar gerações.
Então ele queria dar uma explicação, por que tanta briga, por que tanta tragédia, né? Aí ele fala que um pai alcoólatra, um pai alcoólatra, um pai drogado, né? Envolvido com a dependência do álcool, das drogas, e uma mãe dependente de drogas e que não valoriza o seu próprio corpo, os seus filhos, portanto, seriam afetados com perturbações mentais, neuroses e propensos a repetir esse comportamento. Era a teoria desse Pavlov que ele defendia. Mas nós temos um outro psicanalista, Freud, bem conhecido, né? É considerado o pai da psicanálise. Ele desenvolveu a sua teoria psicológica. Ele ensinava sobre a influência do ambiente imediato para explicar o comportamento humano. Nenhum deles aponta para o jardim do Éden, para o pecado. Eles não apontam para lá, né? E Freud ensinava sobre a influência do ambiente imediato para explicar o comportamento humano. Um exemplo, ele fala sobre o relacionamento em família. Ele fala assim: um filho cresce em uma casa onde a figura materna, a mãe, é forte. A figura da mãe é forte, é mandona, ela é poderosa, dominadora. E essa mulher é casada com um homem pequenininho, franzino. Olha o pastor Luiz. Só que o pastor Luiz foi muito esperto. Pastor Luiz, nós estamos descobrindo aqui, irmãos. Ele falou que tem o dom do celibato, ele não quis nem se envolver com mulher. Ele já percebeu que o negócio é muito mais complicado, né? Se envolver com mulher não é fácil, não. E esse homem pequenininho, franzino, magrinho, doentinho, esse homem pede licença até para tomar água, pede licença até para cruzar as pernas. Ele tem pavor da mulher, medo de apanhar. Esse casal desequilibrado, com certeza, vai gerar nos filhos o medo de crescerem, e por causa da mãe, a mãe macho, essa mulher macho, e um pai com a imagem de um coitado, de um banana, tem como consequências o pensamento de que o filho vai se tornar um homossexual e uma filha lésbica. Tudo isso porque a menina tem uma mãe xerife e o garoto tem um pai banana, a imagem do pai é fraca. E eu quero dizer para os irmãos, eu pastoreei uma igreja em Jundiaí, e nos aconselhamentos de família, eu alertei, eu já tinha esse conhecimento psicológico da questão de liderança da família, e eu aconselhei uma família, uma mulher, que fazia exatamente esse papel, de xerife, de mandona, de poderosa, e o marido dela era franzino, fraco, banana. E eu alertei, ela estava lá com seus filhos, eu alertei, falei: olha, seus filhos agora são pequenos, se você não mudar a sua postura, você vai provocar no futuro que seus filhos vá para o homossexualismo e para o lesbianismo. Eu vim para Ribeirão Preto, e a notícia que eu tenho é que realmente essa mulher continuou com o seu comportamento e o filho se tornou homossexual. E a filha ficou com problemas para identificar a sua própria imagem feminina, por causa desse comportamento. Então, meus queridos, essa é uma palavra que o Freud defendia. Agora, tem uma outra teoria também, sociológica, de Karl Marx, daí vem o marxismo, né? Ele defendia que a grande força da sociedade, ela se baseia em trabalho, dinheiro, economia, produção e capital. O marxismo é a teoria onde ele explica que o ambiente em que a pessoa mora, a casa vai refletir em seu comportamento. Por exemplo, uma pessoa que nasceu
E nós temos aqui o exemplo, na comunidade, na favela. Isso é o Karl Marx. Ele defendia essa pessoa que nasceu numa casa onde não tem recursos, é num barraco, né? Onde ele convive com esgoto a céu aberto, brigas de vizinhos, drogas, gravidez prematura e etc. Então ele fala que uma pessoa que nasceu nesse ambiente, ele afirma que a saída dessas pessoas está na educação, no saneamento básico, na comida, na roupa limpa. Ele fala que isso aí vai ter consequências. E a conclusão dessas três teorias que mencionamos, do Pavlov, do Freud e do Karl Marx, é que essas teorias têm suas verdades. Porque nós sabemos que uma pessoa viciada em drogas, no alcoolismo, dependente de drogas e de prostituição e outro tipo de comportamento pernicioso, a tendência é passar para os filhos geneticamente essa propensão. A tendência é passar para frente. Essa é a tendência. Portanto, meus queridos, é importante destacar que não é a condição familiar, não é a condição sociológica e ambiental que revelará se o coração é limpo ou sujo. É aqui que eu quero já mostrar para os irmãos aquilo que nós propomos no início desta mensagem. Bem-aventurados, limpos de coração, felizes são as pessoas limpas de coração, porque eles verão a Deus. Portanto, não é isso que eu quero destacar, que não é a condição familiar, não é a condição sociológica, não é a condição ambiental que revelará se o coração da pessoa é limpo ou sujo, porque esses três personagens que eu mostrei para os irmãos, nenhum deles apontou o pecado que foi cometido lá como a causa principal das consequências que acontecem na família, na sociedade. Nenhum deles apresentaram o pecado como a raiz do problema, desse mal causado lá no Jardim do Éden. Agora, Jesus Cristo veio para ensinar, Jesus veio para mudar, para consertar corações, Ele veio para transformar o coração humano, independente da família em que ele ou que ela veio, ou o ambiente que ela nasceu. Então Jesus veio passar para nós uma visão de como que nós poderemos ser uma pessoa feliz, independente da condição familiar, independente da questão social, questão ambiental. Jesus veio nos ensinar, Ele veio mudar, Ele veio consertar e transformar o coração humano. Independe dessas teorias ter um fundo de verdade, independente, Jesus veio para mostrar isso. E nós podemos ver, meus queridos, que muitos ricos têm um comportamento tão monstruoso e pervertido que nós ficamos perplexos. Nós vemos aí no noticiário quantas pessoas abastadas de dinheiro são pessoas pervertidas, são pessoas perigosas. E nós vimos também muitos pobres que veio da comunidade, de uma favela, são como lírios de beleza, embora tenha nascido então numa comunidade, mas foram transformados pela palavra de Deus. O que Jesus quer nos ensinar? A felicidade está condicionada a um coração puro. Esse é o ensino de Jesus, que a felicidade, você quer ser feliz? Você quer ser uma pessoa abençoada, bem-aventurada? Jesus está deixando bem claro no Sermão do Monte, que a felicidade está condicionada a um coração puro. Foi isso que Jesus disse, Mateus 5,8: feliz os limpos de coração, porque eles verão a Deus. E o Salmo 16:11: Deus me fará ver os caminhos da vida, na tua presença a plenitude de alegria. Ninguém acha, tem muitas pessoas que acham que pode se desculpar.
eu estou pecando, eu faço essas coisas aqui porque eu não conheço a palavra de Deus. Não, todos são indesculpáveis. A Bíblia fala que os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. A sua própria existência testifica a presença de um Deus maravilhoso, e que você pode desfrutar de um relacionamento com esse Deus pela própria criação. As obras desse Deus, só para você ter uma ideia, você, meu querido, você tem noção quantas células tem o seu corpo? Tem bilhões de células em funcionamento. Tem células específicas para o coração, para o fígado, tem células para os olhos, células, bilhões. Os seus órgãos estão funcionando, os seus membros do teu corpo estão funcionando harmoniosamente. Você não tem noção. Para isso funcionar, tem um Deus criador, um Deus sustentador, um Deus que faz isso funcionar. Conforme eu disse recentemente, até uma formiguinha, você vê uma formiguinha andando. Quem é que tem condição de criar uma formiga? Deus, através das obras que Ele criou, Ele tem feito o ser humano ver os caminhos da vida, e Ele tem desafiado as pessoas, no sentido de que elas possam reconhecer que na presença de Deus, a plenitude de alegria. Aí a pergunta que eu faço: você quer ser feliz? Você é uma pessoa feliz? Então você precisa ter um coração puro, porque a felicidade está condicionada a um coração puro. Foi o que Jesus disse: felizes são os limpos de coração, porque eles verão a Deus. E é muito fácil. Aí você fala: mas pastor, tá bom, estou entendendo. Fala um português mais claro, pastor. Vamos ajudar os irmãos e amigos que estão nos acompanhando, vão nos acompanhar nas redes sociais. Como purificar o nosso coração? Já que o que Jesus está falando é que quem tem um coração puro é feliz, é abençoado, e vai desfrutar da presença de Deus. Opa! Então isso é extraordinário, irmãos. É só pôr a cabeça para funcionar, para pensar. Jesus está falando: feliz os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Vão desfrutar dessa presença de Deus. E na presença de Deus há fartura de alegria. Então, é maravilhoso, porque agora é só descobrir: mas como é que eu faço para purificar o meu coração? Como que uma pessoa purifica o seu coração? É fácil, irmãos. Em primeiro lugar, nós sempre temos falado lá em Apocalipse capítulo 1:3, olha, é tão claro: feliz aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas delas escritas. Ou seja, felizes são aquelas pessoas que estão lendo a Bíblia, que é a palavra de Deus, que estão ouvindo a palavra de Deus, que estão guardando a palavra de Deus no coração. Aí o salmista, no capítulo 119, ele fala assim, olha, versículo 9: de que maneira poderá o jovem, de que maneira uma pessoa poderá guardar puro o seu coração, o seu caminho? Como? Ele está perguntando. Aí ele fala: observando segundo a tua palavra, ou seja, obedecendo a palavra de Deus. De todo o meu coração, de todo o coração te busquei, não me deixe fugir aos teus mandamentos. Aí ele fala: guardo no coração as tuas palavras, para eu não pecar contra ti. Irmãos, essa resposta é maravilhosa, porque como purificará uma pessoa o seu coração? Obedecendo a palavra de Deus. É feita a pergunta e a resposta: como purificará uma pessoa o seu coração? Obedecendo a palavra de Deus. Guardei as tuas palavras no meu coração, para eu não pecar contra ti, para eu não pecar contra Deus. Então, em primeiro lugar, como o jovem, como uma pessoa vai purificar o coração? Obedecendo a palavra de Deus.
Segundo lugar, lavando nas lágrimas do arrependimento. Lembra o que Jesus disse em Mateus capítulo 5, versículo 4? Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Felizes aqueles que choram, e aí Jesus está falando das lágrimas de arrependimento. Pessoas que choram os seus pecados, que estão com os corações quebrantados. E aqui a gente vê um exemplo do apóstolo Pedro, que negou Jesus 3 vezes, e que de repente ele viu que ele tinha pisado na bola, e a gente vê o apóstolo Pedro chorando amargamente, choro de arrependimento, e Jesus liberou perdão para ele. Por isso que Jesus fala aqui: bem-aventurados os que choram, porque esses, serão consolados. Choro de arrependimento dos pecados que você comete no dia a dia. Você tem que demonstrar coração quebrantado. Fala: Deus, eu errei hoje, eu pequei, me perdoa. Eu aprontei com a minha esposa, eu fui mal educado, eu fui grosseiro, eu fiz isso, fiz aquilo, me perdoa. Isso é choro que traz bem-aventurança. É um choro que te abençoa, que te torna você uma pessoa feliz. É isso que Jesus está falando. Lavando, você quer purificar o seu coração, você precisa lavar nas lágrimas do arrependimento. Coração quebrantado, demonstrando o arrependimento dos seus pecados. E você chora não só pelos seus pecados, mas você chora pelos pecados de outras pessoas, da sua família, que estão indo para o inferno. E você clama a Deus, você chora diante de Deus: Deus, eu não me conformo, teu caminho é tão claro, e as pessoas da minha família estão se perdendo, como que eu faço, Senhor? Você chora que você quer vê-las se convertendo, se arrependendo dos seus pecados. Você tem derramado lágrimas, tem chorado diante de Deus, as pessoas da sua família que estão indo para o inferno, seus amigos. É isso que está falando aqui. A felicidade, como purificar o coração. Jesus deixou claro que é pelo sangue de Jesus. Lembra que quando João Batista, o último profeta, ele aponta para Jesus no meio da multidão e fala: está aqui, apontando para Jesus: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tira o pecado do mundo, purifica corações. Está aqui, esse Jesus aqui. João Batista aponta. E a gente vê uma passagem bem clara lá na primeira carta de João: se porém andarmos na luz, Jesus é a luz do mundo, se andarmos seguindo esta luz que é Jesus, como Ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros, vamos ter bons relacionamentos na família, na igreja, no trabalho, uns com os outros. E o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Jesus Cristo é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Portanto, meus prezados irmãos e amigos, meus queridos, como purificar o nosso coração? É pelo sangue de Jesus. Se confessarmos os nossos pecados, Jesus Cristo é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar o coração de toda a injustiça. E o meu conselho para finalizar: faça a sua oração de confissão de seus pecados. Você quer ser uma pessoa feliz? Você precisa fazer a oração de confissão de seus pecados. Lembra de Davi? Salmo 51, ele fala assim: cria, ó Deus, em mim um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Olha que oração maravilhosa, extraordinária do rei Davi. Ele tinha aprontado, mas
demonstrou quebrantamento, arrependimento. Ele falou: cria, ó Deus, em mim um coração puro e renova em mim um espírito reto. Então você precisa fazer a sua oração de confissão de seus pecados, porque quando nós entendemos o que Jesus falou, feliz os limpos de coração, Jesus fala de uma promessa, porque eles verão a Deus. Tem uma promessa, você vai poder ver a Deus, e esse ver a Deus, é importante que hoje você pode ver a Deus todos os dias se você quiser, pela fé, porque o nosso Deus, Ele está aqui, em espírito. Jesus está aqui, em espírito. Pela fé você pode ver Deus, no seu dia a dia, você vai poder ver Deus, todos os dias, pela natureza, pelas obras dEle, pelo seu relacionamento, você pode ver a Deus, e sentir a presença dEle, hoje. Mas, a promessa de Jesus sobre bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus, Jesus está falando também, nós vamos ver, quando Jesus voltar, todo olho verá, aí sim, não vai ser mais em espírito, nós vamos ver Jesus face a face, plenamente, e encontraremos com Jesus nos ares, né? Para poder abraçá-lo, para estar com Ele para sempre, face a face. Essa é a promessa do nosso Deus. Você quer ser uma pessoa feliz? Nós vimos aqui, em poucas palavras, Jesus nos ensinando, nos mostrando que não adianta você querer se desculpar. Eu nasci na favela, uma vida miserável, é por isso que eu não tenho relacionamento com Deus. Isso não vai justificar lá diante de Deus. Eu nasci numa família onde meu pai é alcoólatra, é drogado, minha mãe é prostituta. Não adianta querer se justificar. Eu não nasci, se eu tivesse nascido numa família rica, eu ia aceitar Jesus. Não temos desculpa, porque Jesus nos apresenta de forma muito clara a condição para você ser feliz e poder ver a Deus, ter um relacionamento íntimo com Deus, desfrutar da presença dEle, é o coração puro. E esse coração puro, nós vimos aqui como é que se purifica o coração. A gente viu aqui, em primeiro lugar, obedecendo a palavra de Deus. Em segundo lugar, nós vimos lavando nas lágrimas do arrependimento. Em terceiro lugar, é pelo sangue do Cordeiro, é pelo sangue de Jesus. E por último, você precisa fazer a sua oração de confissão. E a minha oração é que você possa fazê-la o mais rápido possível, e assim você possa viver uma vida feliz aqui neste mundo, mesmo tendo que enfrentar as lutas, os problemas que a vida nos traz. Mas eu garanto para você, porque eu tomei a minha decisão quando eu tinha 9 anos, eu estou com 64 anos, estou caminhando para 65, eu tomei a minha decisão num ambiente totalmente adverso, onde a minha família estava arrebentada, meus pais tinham se separado, eu tinha muitos problemas na minha cabeça de revolta, que estava criando um ambiente no meu coração explosivo, meus irmãos, ninguém nem sabe disso, mas meu coração estava sendo preparado pelo diabo para eu aprontar alguma coisa, eu estava sendo preparado pelo diabo para fazer alguma loucura, mas eu fui alcançado pela palavra de Deus, aos 9 anos, e aí eu entendi, entreguei meu coração para Jesus, e o caminho para a minha felicidade começou ali, e eu sou a pessoa mais feliz deste mundo. Tenho lutas, passo por muitas adversidades, mas sou a pessoa mais feliz do mundo, porque Jesus entrou no meu coração e fez uma transformação radical,
E para mim, aconteça o que acontecer, e já aconteceu muitas coisas. Eu, se fosse contar aqui quantas coisas já aconteceram no meu ministério pastoral, em Jundiaí, aqui mesmo, nesses mais de 30 anos que estou pastoreando aqui no Simeone, se eu for contar as histórias que aconteceram, de lutas, de batalhas espirituais, muitos irmãos vão chorar comigo, mas Jesus me carregou no colo, Ele nunca me desamparou, e eu tenho um compromisso com Jesus, de, independente das circunstâncias, de que aconteça qualquer coisa, eu seguirei Jesus até o fim, serei fiel a Jesus até o fim, conforme diz a palavra, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. E eu tenho esse compromisso com Jesus, e o meu desejo é que você também faça. Que Deus te abençoe, amém.